Sinais do arrebatamento. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Estamos tema de hoje, ainda sinais do arrebatamento. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 até o 5. Que diz assim a palavra do Senhor: Todos acharam? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 até o 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes se afastem. Podeis aceitar, meus amados? Estamos falando sobre sinais do arrebatamento da igreja, com a sua Bíblia aberta. Acompanhe ali, anote ali, leia a Bíblia. Olha o que nós encontramos. Mais um sinal de um arrebatamento. Tempos perigosos. Tempos perigosos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 diz: Sabem, porém, isto, que nos últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias. Não brinque com as coisas de Deus, porque estamos nos últimos dias. Sobrevirão tempos trabalhosos. Vocês sabem muito bem que vocês trabalham e parece que chega em casa, já está agendado mais trabalho para vocês. Agora eu vejo algo interessante. Os dias que antecedem a segunda vinda são realmente trabalhosos. A segunda vinda de Cristo, que vai ser o arrebatamento, serão dias difíceis, pastor. Então, quem está tendo vida fácil aí, pode ter certeza, não está servindo realmente a Deus. Porque quem está servindo realmente a Deus com fidelidade, os dias estão ficando difíceis. Estamos falando de sinais do arrebatamento. Nem começamos a falar do arrebatamento.
Mas eu quero que os irmãos aprendam sobre os sinais primeiro. Porque se você não souber discernir o sinal, você também não vai saber se preparar para arrebatamento. Agora, quando eu vejo que nos últimos dias surgirão dias trabalhosos, dias difíceis, dias perigosos, o espírito do anticristo já está no mundo, pastor. Sim, o espírito do anticristo já está no mundo. Abra a Bíblia em 1 João. Vamos ver. Vamos folhear a Bíblia aí. 1 João capítulo 4, versículo 3. O que diz lá? Lê bem alto para todo mundo ouvir. 1 João 4 e 3. E todo espírito que não se confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e esse que está já no mundo. Pastor, olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 3. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio aonde, pastor? Morreu na cruz do Calvário. Entendeu? Não confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus. Quem diz que Jesus não veio, que Jesus não nasceu, que Jesus não morreu, que Jesus não foi crucificado, que isso tudo é uma história da carochinha, esses já são agentes do anticristo. Já estão trabalhando aí. Os ateus são os agentes do anticristo. Os desviados são agentes do anticristo. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que quem não é por nós é contra nós. Quem com nós não ajuda, espalha. Quem não é trigo é ok. Não precisa falar mais nada. Entendeu? Quem não está a trabalho do Espírito de Deus, está a trabalho do Espírito de Satanás. Sinais da volta de Cristo. Pastor, o que nós aprendemos ainda? Tenho que correr com o horário, tá? Olha aqui, ó. Na palavra de Deus, em 2 Timóteo, capítulo 3, 1 a 5, há uma longa lista, e vocês leram aí, com 18 características anticristãs dos homens maus. Pastor, eu me encaixei numa característica dessa aí. Então, filho, te converte. Te converte, porque Jesus está vindo aí, você vai ficar. 18 características anticristã. O que é anticristã? Que não é para os cristãos, que é procedente dos agentes do inimigo. Quais são, pastor? Dos homens maus desses últimos tempos, aos quais apresentamos abaixo os 3 grupos de 6. Vamos lá então. Primeiro, os que desprezam a família e Deus. Entendeu? Primeiro grupo desses 18 está aqui. São os que desprezam a Deus e a família. Quem despreza a Deus, pastor? É primeiro, aqueles que colocam as coisas materiais em primeiro lugar. Segundo, são aqueles que não acreditam nas coisas de Deus. E quem despreza a família, pastor? Vou dar algumas características aqui. Primeiro, o que se encaixa nesses grupos aqui, ó? Os blasfemadores são os que se encaixam nos que desprezam a Deus e a família. O que os blasfemadores fazem, pastor? Zombam de Deus, da sua palavra, da obra expiatória de Cristo e de tudo que é sagrado. Entendeu? Se vê você com a Bíblia pela praça, estou te
tirando sarro de você. Se você prega a cruz, eles vão lá, colocam o homossexual na cruz. Entendeu? Se você derrama uma lágrima, fala em mistério, eles vão lá, arrebentam você. São os blasfemadores, são os zombadores. Quem mais que se encaixa nesse grupo aqui, pastor? Os irreverentes. Quem são os irreverentes? Os profanos. Quem são os profanos, irmão Marlon? Sem respeito pelas coisas sagradas. Sem respeito pelas coisas sagradas. O que é respeito pelas coisas sagradas? Reverência. Entendeu? A reverência começa já dentro de casa. Mas nós estamos dentro de uma casa. A casa que é de quem? Casa de Deus. Quando Deus fala, quando o Pai fala, o Filho tem que ouvir, obedecer. Entendeu? Reverência. Você não vai ver reverência às coisas de Deus aí fora. Reverência só se encontra em quem teme ao Senhor, irmã Cíntia. Você teme ao Senhor? Teme. Então tu sabe que tudo que está sendo falado aqui está vindo direto do céu. Se você fazer pouco caso, você está fazendo pouco caso de Deus, não do profeta. Entendeu? Sinais ainda, sem domínio de si, incontinentes, desequilibrados, insaciáveis quanto ao pecado. Ei, aí entra todo tipo de vício da prostituição. Entendeu? Desde a pornografia, desde o... Irmão, eu não vou entrar em detalhe. Tá? Que mais que se encaixa aqui, ó, nos que desprezam a Deus e a família? Os atrevidos. Está lá no versículo uma palavra chamada os atrevidos. Quem são os atrevidos? Quem são os atrevidos, pastor? Obstinados, insistem em pecar. Tu sabe que isso é pecado e tu faz sabendo que é pecado. Você é atrevido. A Bíblia te chama de atrevido. O atrevido é aquela pessoa que sabe, conhece que é errado, não pode fazer, mas não quero nem saber, vou fazer pronto. A Bíblia chama de atrevido. Entendeu? E outra mais. Mesmo depois de serem advertidos, irmãos, se foi falado que é pecado, foi provado pela Bíblia que é pecado, que isso aí vai te trazer mal, vai te trazer consequência, vai te trazer prejuízo, vai poder até te levar à morte. Se você for fazer, você vai fazer de atrevido. Não venha chorando depois pedindo, meu Deus, misericórdia, ai, eu não sei o que está acontecendo, porque meu Deus, você é atrevido. É que nem lá no frigorífico. O encarregado diz, não joga carne no chão, mas você é atrevido, você pega e tuque. Só que a câmera viu. E aí, pastor? Aí você continua sendo atrevido. Entendeu? Porque a pior coisa que tem é um crente mentiroso. Entendeu? O ímpio, ele é mentiroso, mas ele é ímpio. Agora, um crente mentir é muito atrevimento. Não fui eu. E a câmera te pegou. Pega 3 semanas de gancho aí. E ainda é capaz de chegar em casa e dizer ainda, não sei o que eu fiz. Fala a verdade. Você não vai perder nada. Entendeu? Pastor, mas eu vou ser corrigido. Vai, claro, porque você errou. É a consequência do erro, é a correção. Próxima vez você não brinca em serviço. Só estou usando o exemplo dessa palavra atrevimento.
ali nós encontramos também mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Irmãos, tem gente que ama mais as coisas lá de fora do que as coisas de Deus. Entendeu? Graças a Deus. Obrigado, Pai, pelo rebanho que Tu nos tem dado. Amantes pela palavra, sedentos pela palavra. Mas quantos aí fora? Quantos que desejam estar lá fora? Agora eu gostaria de estar onde? Num jogo de futebol. Agora eu gostaria de estar onde? Lá naquela festinha lá. Agora eu deveria estar lá em tal lugar. Eu deveria estar lá. Não. O salmista disse: se eu pudesse ficar o dia inteiro na presença do Senhor. Entendeu? Fomos dormir ontem. Era quase 2 horas da manhã. Entendeu? 2 e pouco. Me mandaram para casa meia-noite para dormir. Cheguei em casa, encontrei 2 que não conseguiam dormir. E aí até que a gente faz dormir. E não dá, não dorme. Entendeu? O céu é muito grande para conversar em uma noite. Aí deixamos para falar um pouquinho agora no culto. Olha só outra coisa que o versículo fala: mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Dizem-se amigos de Deus, mas é só aparência de piedade. Sabe aquela pessoa que tem um jeitinho de santinho, irmão? O pastor encontra cada um. Pastor encontra cada um, até querendo dar lição de moral no pastor mesmo, entendeu? Aparência de piedade. Quem olha, meu Deus, mas não sabe ser obediente, não sabe ser submisso. Primeira correçãozinha já pula fora. A Bíblia diz que nos últimos dias aparecerão pessoas com aparência de piedade, mas não tem piedade. A hora que eles puderem te machucar, eles te machucam. A hora que eles tiverem uma oportunidade de te atacar alguma coisa para te quebrar as pernas, eles te fazem. Sinais dos que desprezam a Deus e a família. Por que desprezam a Deus, irmão Germano? Porque ai daquele que tocar num dos meus pequeninos. Está tocando em quem? Paulo, porque tu me... Não estou perseguindo o Senhor, estou perseguindo o grupo Shekinah, estou perseguindo o grupo El Shaddai, eu estou perseguindo o Pérolas Preciosas, eu estou perseguindo agora o Soldadinho de Cristo que se tornou-se a banda Soldadinho de Cristo. Eu estou com cartas, autorização para matar. Ei, Paulo, não é eles que tu está perseguindo. Você já pensou que quando alguém te persegue, você já notou que não é você que está sendo perseguido? Então fica tranquilo. Quando alguém te persegue, não estão perseguindo você, estão perseguindo o próprio Deus. Outra coisa, mais amigo dos prazeres do que de Deus. Olha aqui, dizem-se amigos de Deus, mas só tem aparência de piedade. São na verdade inimigos do Senhor. O que diz em Tiago 4:4? Olha só, abra a Bíblia lá e eu vou ler aqui para os irmãos. Tiago 4:4 diz bem assim, acompanha na Bíblia lá.
adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade, presta atenção aqui, é inimizade contra Deus. Entendeu? Já está chamando de adúlteros e adúlteras aqueles que têm amizade com o mundo. Quem tem amizade com o mundo tem inimizade com Deus. E ainda a Bíblia diz: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Você vai ter que tomar uma decisão. Entendeu? Vai ter que tomar uma decisão. Ou você se converte, ou você se desconverte. Agora não existe meio termo. Esse negócio de dizer que eu tenho Deus no coração, mas anda com capa de lobo, não adianta, irmão. Se você não tem Deus no coração, tu é inimigo de Deus. Está lá em Tiago capítulo 4, versículo 4. Não sabeis vós que a amizade do mundo, pastor, mas eu gosto de estar lá fora, porque é legal se ter amizade lá fora. Tem amizade com o pecado lá fora, você gosta de fazer umas coisinhas ainda que é do mundo lá fora, gosta de dar umas bitadinhas na pinguinha, na cachaça, na cerveja, você gosta de fazer algumas coisinhas do velho homem lá fora. Ei, a amizade do mundo é inimizade com Deus. Se você era leproso, Jesus te curou, queima as vestes de leproso e usa as vestes de gente limpa a partir de hoje. Sinal da volta de Cristo. Ninguém vai subir para o céu com amizade com o mundo. Ninguém vai subir para o céu com cara de bonzinho. Não, só vai subir santos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Outro sinal ainda que está dentro dos que desprezam a Deus e a família é os desobedientes aos pais, desonram e amaldiçoam pai e mãe. Ah, pastor, existe isso? Meu Deus, existe isso hoje, como existe isso? Como existe isso? Dá uma olhada em Efésios 6, 1 a 3. Alguém lê bem alto para nós. E outro já lê Provérbio 20 e 20. Efésios 6, 1 a 3. Os desobedientes aos pais. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, que vivas muito tempo sobre a terra. Pastor, mas a Bíblia está dizendo aqui: vós, filhos, sede obediente a vossos pais. Olha a diferença. No Senhor. Pastor, então eu posso desobedecer o meu pai, a minha mãe, se por algum acaso eles quiserem que eu peque contra meu Deus? Pode. Porque a Bíblia diz: importa mais obedecer a ele do que ao homem. Agora, a Bíblia não diz que você tem que desonrar eles. Mas se o pai um dia querer que você se prostitua, você diz: não vou me prostituir, porque é errado isso. Se um pai um dia querer enfiar um cigarro na tua boca, você diz: não, Senhor, é errado isso. Entendeu? Agora, a obediência no Senhor é diferente. O pai que ensina o filho no Senhor é uma outra educação. Ensina o menino no caminho que deve andar, quando crescer não desviará dele. Entendeu? Agora eu vejo algo interessante. Provérbios capítulo 20, versículo 20. O que é que diz lá? Bem alto. Bem alto. Se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. Se você amaldiçoar o teu pai,
ou os teus pais. Entendeu? Todos nós somos filhos aqui. Olhe lá o que você chama para o seu pai. Ah, pastor, ele não escutou. Mas Deus viu. Deus ouviu. E a palavra dele permanece. Se você, a Bíblia fala em Provérbios capítulo 20, versículo 20. O que a seu pai e a sua mãe amaldiçoar, maldito, miserável, a Bíblia diz: apagar-lhe-se-á a sua lâmpada e ficará em trevas densas. Se tu já era cego, tu agora que não vai enxergar mais mesmo. E essa cegueira não é carnal. Essa cegueira é cegueira moral mesmo. Entendeu? Você vai colher lá na frente. Você amaldiçoou o pai hoje, amanhã tu vai ter filhos e tu vai querer. Ah, pastor, o meu pai me batia com sarrafo e eu vou bater no meu filho com sarrafo também. Tu vai ver. Porque tem pai que pensa assim. Tem pai que quer educar os seus filhos da maneira que foi educado. Foi criado lá no meio do pasto, no meio da estala, com soiteira, e agora os filhos estão na cidade e quer bater nos filhos com soiteira. Meu irmão, você vai perder teus filhos. Entendeu? Existe sabedoria para educar os filhos. Existe amor para educar os filhos. Você não precisa bater. Você não precisa agredir. Basta você ter uma palavra de autoridade. O que é a palavra de autoridade? É você ensinar o teu filho a respeitar a tua palavra. Ah, pastor, mas a mãe fala ao contrário. Então ensina a mãe a te respeitar também. Ah, mas aí é o pai que fala ao contrário. Então vocês sentam primeiro, vocês dois, e se acertam antes de querer ensinar um filho. Porque quando um quer falar e o outro quer defender, vocês estão mal educando um filho. Não estão educando. O filho está sendo mal criado. Se uma mãe precisa corrigir o filho e o pai se mete, eu não estou falando violência, eu estou falando correção. O problema não está no filho, o problema está no casal. Se o pai precisa corrigir o filho e a mãe se mete, o problema está no casal. É mais fácil o filho dar uma lição de moral nos pais do que os pais corrigir o filho. Certa feita uma filha me ligou e falou bem assim: pastor, aqui em casa meus pais parecem criança pequena, parece que eu tenho mais juízo do que eles. Entendeu? Porque por qualquer coisinha eles se brigam. Qualquer coisinha é um pé de briga. Por centavos é um pé de briga. Desobedientes aos pais, desonram e amaldiçoam o pai e mãe, fazem parte dos que desprezam a Deus e a família. Qual é o segundo ponto, pastor? Segundo 6 pontos são os que amam a si mesmo. Opa, essa aí é boa. Sabe quem são os que amam a si mesmo? Está lá no versículo lá que diz: os egoístas. Sabe quem é egoísta? É aquele que não sabe dividir nada, mas gosta de se aproveitar. Mas quando é para dividir, mas quando é para você aproveitar, aí sim. Mas é um sinal da volta de Cristo. Os que amam a si mesmo só pensam em si.
idolatram-se, só pensam em seus próprios interesses. Entendeu? Só pensam em si. Não pensa no companheiro, não pensa no irmão, não pensa na irmã, não pensa no vizinho, não pensa, que se dane, quer ver? Na linha da desossa, entendeu? Ele não trabalha lá, entendeu? Lá quando tu pega lá o pé do gado lá, tu vai tirar a pele lá, coloca aqui, né, irmão Elde, né? Faz assim? Pois é, às vezes tu precisa de ajuda e o outro tá ali olhando você poder te ajudar, não ajuda. Sabe, pega lá, irmão Rogério, você já trabalhou lá, né? Pega lá, aí depois pega um alicate, não corta aqui, corta o pé do boi, e pá. Tem gente que não entrou na desossa ainda, por isso que estão rindo. Eu já. E aí? Entendeu? Vê o camarada precisando de ajuda, mas só porque é mais experiente não vou ajudar. Deixa o coitado ali se estourar. Irmão, se você puder estender a mão, estenda. Vai chegar a hora que alguém vai estender a mão para você. E não vai precisar você pedir. As pessoas vão notar que você precisa e vai automaticamente te estender a mão. Entendeu? Mas tem os egoístas. Sinal da vinda de Cristo. Os que amam a si mesmo, ainda cracham os avarentos. Pastor, quem são os avarentos? Fazem o que for preciso para ter dinheiro. Também são idólatras. Efésios 5:5, o que diz lá? Efésios 5:5. Bem, ó. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Avarento, faz o que for preciso para ter dinheiro, irmão. Tem tempo para tudo, entendeu? Você tem o teu emprego? Tenho, pastor, mas se eu posso virar à noite, eu vou virar à noite, porque eu posso dobrar o meu salário. Se eu posso trabalhar no Uber, eu vou trabalhar no Uber, porque eu vou dobrar o meu salário. Se eu posso ainda fazer mais umas horas lá, eu vou. Vai, filho, tu vai ver onde é que vai parar a tua família. O que adianta você ter o bolso cheio de dinheiro e você não saber viver com a tua família? Entendeu? Não saber conversar com os teus filhos, com a tua esposa. O que adianta tu ter um carro zero na garagem? O que adianta você ter a conta forada no banco e a tua casa está toda dividida? Quando tu morrer, eles vão entrar tudo com advogado para querer cada um a sua parte. E o que você construiu? Construiu um ninho de vespa, porque não deixou nenhum legado. Eu sempre falo para o meu filho: o legado que o pai está deixando para você está lá no YouTube. Eu só tenho um vídeo do meu pai, e eu volta e meia estou vendo esse vídeo. Aprendi desde criança, sempre aos pés dele, nas escolas teológicas, sempre, que nem a Heloísa está fazendo, sempre, que nem o Gustavo, sempre ali, ó, sempre. Mas eu nunca vi meu pai deixar um vídeo para mim. Os esboços que ele tinha, eu fiquei. A biblioteca que ele tinha, uma parte, a minha madrasta me cedeu. Agora, esses ensinos de hoje, eu estou deixando para ele no amanhã. Por que, pastor? Porque se já está difícil, irmão Rogério, de pregar a verdade genuína hoje, eu quero ver daqui a 7, 8 anos
para sentir a presença do Senhor, tem que transformar a igreja numa boate. Tem que apagar as luzes, tem que ter pinchada de preto, o púlpito tem que ser um latão, uma prancha. Irmão, onde é que está o temor? Aonde está a santidade? Poderia fazer isso dentro do tabernáculo? Claro que não. Imagina Moisés e Arão, chega lá, hoje é culto jovem, vamos lá, os levitas, todo mundo lá, nada, saía fulminado todo mundo lá de dentro. Não podia entrar fogo estranho dentro do tabernáculo. E hoje os nossos cultos, como é que está sendo feito, pastor? Fogo estranho, porque nós vemos jovens pulando aqui na frente na presença do Senhor, mas depois sai lá fora e vão se prostituir, sai lá fora e vão pecar. E que tipo de glória, que tipo de presença do Senhor é essa que não permanece? O verdadeiro convertido, ele é crente e ele é crente. Ele continua sendo crente. E aliás, lá no colégio, aonde ele está, ele é zombado, escarnecido, ele é testado. Os próprios professores que são ateus começam a judiar. Por quê? Porque ele tem uma doutrina, ele tem uma convicção, ele sabe que Deus criou os céus e a terra, mas ele é testado, ele é humilhado. Mas é para isso que nós somos salvos. No mundo teremos aflições. Pastor, cadê a juventude? A juventude está sendo ensinada com o que, pastor? Está sendo ensinada, para falar bem a verdade, como é que dona Coca-Cola, fast food. Mas os jovens que não largam o culto de ensino, tu pode ter certeza, esses não serão enganados no amanhã. São os verdadeiros obreiros no amanhã. Pregarão a verdade genuína no amanhã. Saberão o que é pecado, o que era, o que é e o que continua sendo pecado. Porque para muitas igrejas tem coisas que era pecado lá no tempo de Jesus, mas hoje já não é considerado mais pecado. Não vamos falar mais sobre isso, nem vamos tocar mais no assunto, irmão. Se cair na palavra eu falo. Pastor, mas isso é do meu tempo de ignorância. Então você está tranquilo. Agora, se você está cometendo isso, você vai ter que se converter. Porque a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Que mais, pastor? Jactanciosos, presunçosos, orgulhosos, gostam de se vangloriar. Sabe o que é isso? Não dá para explicar para vocês, porque aqui não tem esse tipo de comportamento. Mas sabe aquela pessoa que gosta de se vangloriar? Vamos dar o exemplo lá de Jesus, lá, né? Eu acho que é o rico e o Lázaro no templo, né? Me corrija aí, irmão Germano. Das duas orações, é o publicano. Isso. O rico nem dobrava o joelho. Porque, pastor, fariseu publicano. Isso, tá vendo? Obreiros. O rico, de certo, estava com um terno de veludo que não podia dobrar, ia frisar, se trazendo para os nossos dias. Vamos trazer para cá. Não vou falar deles lá não, vou falar daqui, ó. Entendeu? Tem muito fariseu que não gosta de dobrar o joelho para orar. Entendeu? Você sabe que para fazer as coisas para Deus, você tem que primeiro dobrar o joelho e orar. Culto começa com dobrar o joelho. Orar, entrega teu culto ao Senhor. Pastor, mas o fariseu, eu não posso, eu não preciso. E o publicano lá no chão,
Como faz? Oh Deus! E a voz, né? Aquela voz. Deus! Não, porque tem gente que faz um teatro em cima do púlpito achando que isso é espiritualidade. Entendeu? Tu pode se cuspir, tu pode berrar, tu pode fazer o que tu quiser. Se tu não tiver o Espírito Santo na tua vida, é teatro. Teatro. Uma pessoa de oração, uma pessoa com comunhão. Estava conversando ontem com uma ovelhinha, entendeu? Estava dizendo para ela o que é estar na presença do Senhor. Quando tu está na presença do Senhor, tu está diante do altar de incenso, adoração. Porém, aqui está a mesa de pão e aqui está o candelabro de luz. Aqui tem claridade, aqui tem alimentação, sustentação e claridade, adoração. Tu não está cego, tem luz, tu enxerga. Tu não está fraco, tem pão, tu está alimentado. Por isso que tu está na presença do Senhor. Agora veio o camarada lá. Oh Pai, tu sabes que eu não sou que nem esse publicano. Eu não... Falta palavras no meu vocabulário acadêmico para falar para essa miséria. E o publicano lá no chão, irmã Carla, coitado, nem olhava para cima. É Deus, é verdade. O que ele está falando é tudo verdade, eu não sou nada. Tem misericórdia de mim. Eu não sou nada mesmo. Eu sou um lixo. Eu não sou nada mesmo. E o cara que eu sou. Ai, que eu sou. Eu sou. Cuida. Cuida com esses eu sou. Sabe o que aconteceu? Os dois morreram. Sabe para onde foi o que estava humilhado, irmão Priscila? O seio de Abraão. Os que se humilham a Deus, os que exaltam-se. Os que amam a si mesmo. Então tá bom. O que mais? Os arrogantes ainda se encaixam nesses aqui. Quem são os arrogantes? Pensam que não precisa de ninguém. Irmão, eu sempre falei para os obreiros, eu ensino os obreiros que eu dependo deles. Um pastor sem obreiro ao seu lado, sem a igreja ao seu lado, não é pastor. Pastor, para ser pastor, tem que ter ovelha. E ovelha, para ser ovelha, tem que ter um pastor. Agora, para fazer isso acontecer, tem que ter dedicação no ensino. Qual é o trabalho do pastor? O trabalho do pastor é levar as ovelhas a pastos verdejantes. Comida que sustenta, irmã Bruna. Entendeu? Porque tem muita mensagem. Tem muita mensagem, Diácono Noelde, que não te traz nada. Tu vai aqui, meu Deus do céu, fala, e tu volta para casa e não aprendeu nada. Tu não se alimentou em nada. Tu não descobriu nada do céu. Aliás, tu perdeu teu tempo. Agora, quando o pastor ele leva você a pastos verdejantes, você, além de ter uma comida saudável, não vai ter dor de barriga depois, não vai ter vômito, não vai adoecer. Entendeu? Pastor, ele tira carrapato. E tem muita ovelha que não gosta que mexa nos seus carrapatos.
Entendeu? Tem muita ovelha que o pastor quer arrancar o que está sugando a tua virtude, o que está sugando a tua firmeza, a tua força espiritual. Ele quer arrancar ali, quer tirar, quer botar o antídoto, quer botar a palavra ali para curar. Não toca na minha fraqueza, não tira meu carapau. Aí a ovelha de um carrapato vira uma bicheira, de uma bicheira morre espiritualmente. Cadê o fulano, pastor? Não veio mais na igreja. Ah, por quê? Culpa do presbítero, culpa do presbítero, culpa da dirigente. Não, Senhor, irmão, é que não deixou tocar no carrapato. Deixa a palavra tirar o carrapato da tua lã, para você ser uma ovelha saudável. Deixa a palavra tirar o sanguessuga que fica te enfraquecendo espiritualmente. Pastor, outra coisa que nós aprendemos: enfatuados, ainda falando os que amam a si mesmo. Meu Deus do céu, são aqueles cheios de si, egocêntrico. Tudo é ele, tudo tem que depender dele, tudo tem que ser ele. Irmãos, o trabalho cresce, não pode só depender de um, tem que depender de todos. Entendeu? Jesus falou uma coisa bem assim, ó, Diácono Mondeva: ide pregar o evangelho a toda criatura. Entendeu? Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Depois ele falou: ide fazer discípulos. Jesus não falou: vai, abre aí a missão e faz tudo sozinho. Não, Senhor. Jesus fala: vai, faz discípulo. Fez discípulo? Fez. Deixa trabalhando? Continua. Qual que era o trabalho do apóstolo Paulo? Qual que era o trabalho do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo ficou 1 ano e 8 meses, se não me foge a memória, na igreja de Coríntios. Eu estudo de domingo passado, se vocês quiserem pesquisar lá. 1 ano e meio aí, por aí. Entendeu? Deixou o discípulo lá, continuou para frente, e foi abrindo igreja, e foi formando discípulo, e foi formando obreiro, e foi formando obreiro, e chegou até Macai, e foi formando obreiro, e foi formando obreiro, e está formando obreiro, e vai formar obreiro, e os obreiros vão formar obreiro, e os obreiros vão formar obreiro, e a igreja vai crescer assim que a igreja cresce. A igreja precisa crescer, não inchar. Pastor, tem muito líder preocupado com igreja cheia. Sabe por quê? Por causa de status, egocêntricos, orgulhosos, por causa de sites, querem postar fotos com igreja cheia. Pastor, nós fizemos um culto domingo passado só com 2 pessoas na igreja, e a glória desceu como se tivesse um pavilhão cheio. Isso é chamada. Entendeu? Isso é chamada. Vamos para frente. Os que odeiam ao próximo. Mais 6 pontos aí, 6 características desses versículos de 2 Timóteo. Quem são os que odeiam os próximos, pastor? Os cruéis. Quem são os cruéis, pastor? Quem são os cruéis? Os que matam, sequestram, estrupam, torturam, roubam por puro prazer. Puro prazer. Vou matar, vai matar por quê? Porque eu gosto. Papo, pronto, matei. Não sinto nem remorso. Entendeu? Tá olhando o quê? Ah, pá. Tá olhando o quê? Tá olhando o quê? Ó, levou. Vai lá, aquela mesa lá.
Entendeu? Assim, sinais da volta de Cristo. Os que odeiam o próximo. Pessoa que mata, não ama. Também temos os inimigos do bem. Quem são os inimigos do bem, pastor? Pessoas sem amor para com os bons, não consegue amar nem aqueles que só lhes fazem o bem. São os que odeiam o próximo. Entendeu? Dentro desse tópico aqui, tem 6 características: os cruéis, os inimigos do bem. Entendeu? Tem os traidores, pastor. Quem são os traidores? Que finge-se de amigo, contudo age como uma serpente, ou um cão que se volta contra o dono. Você já foi traído alguma vez? Sabe o que o traidor faz? Vamos falar do Judas. O Judas, Jesus deu a oportunidade para andar com ele. Ele quis andar com Jesus. Só que ele quis andar com Jesus com segundas intenções. Quis fazer as coisas para Jesus com segundas intenções. Era uma ovelha mascarada. Pregava talvez. Pastor fazia tudo para ir. Olha lá, a turma olhava. Meu Deus, é cheio, é bênção de Deus. Mas toda vez que envolvia materialismo, o Judas olhava com outros olhos. Entendeu? Alguém tem uma moedinha aí para mim? Aqui, já tem aqui, irmão Elton tem cheio de moeda. O Judas, não, tá tudo com a mulher. Pega lá então. Aqui, ó, já peguei. Ó, ih, rapaz, irmão, ali tem até. Olha aqui. Olha aqui. Olha o pensamento do Judas. Olha o pensamento do Judas. E aí você vai entender o porquê que o Judas traiu Jesus. Certo culto, chegou os ricão na igreja, e na porta da sinagoga, lá na porta do templo, sempre tinha os gasofiláceos. O gasofilácio era vasos barrigudos, mas aqui eles afinavam e a boca abria. Então eles vinham com seus... É que nem aqui na Austrália, né? Vinha com aqueles pacotão de moeda, né? E ficava lá. E às vezes soltava de moeda em moeda, só para todo mundo ver lá. Todo mundo olhava. Jesus lá, os discípulos lá, e o Judas atacado, porque o Judas era tesoureiro, mas não era convertido. Graças a Deus que os nossos são convertidos. O Judas, olha lá, já cutucou todo mundo ali, ó, Pedro, Tiago, João, e olha lá, irmão, olha lá, aquele irmão, uma benção, rapaz, olha lá, rapaz, ele sabe o que o irmão está trazendo ali, pensa, eu vou falar com o apóstolo, esse vai ter que ir, vai direto a pastor, eita, esse aí vamos ter que consagrar, esse vamos ter que dar uma igreja, esse nós vamos ter que fazer, irmão, meu Deus, vem cá, senta aqui, irmão, dá licença, deixa o irmão sentar, deixa quem é ele? É político tal, é fulano tal, artista tal, irmão, seja tal que te carregue, aqui no púlpito só senta homens de Deus, ok? Tem um grande congresso que por último aqui só estava aceitando pessoas que não eram de Deus na frente. Os sacerdotes estavam sendo empurrados tudo lá para trás. Irmão, lugar de coatita é de coatita. Lugar de sacerdote não é lugar de artista e nem de político. Perderam a noção da palavra de Deus. Estão levando para cima do púlpito o que, pastor? Artistas? Cadê a autoridade? Cadê a unção? Cadê o cajado? Não consegue mais, por quê, pastor? Por causa do barulho da moeda? Deus não
Agora não faça aliança com o mundo lá fora. Ah, mas o Judas olhava lá, o barulho era da moeda, e chamava a atenção dos discípulos, chamava ela. Olha só, rapaz. Oh, vem cá, quero te dar um abraço. Vem cá. Ei, rapaz, deixa. Daqui a pouco entrou, irmã Daiana, entrou a viuvinha. A viuvinha entrou. Não vão falar nada não? Não vão falar nada não? Então espera. Se levanta Jesus. Pode ver na Bíblia. Se levanta Jesus. Judas, você ouviu? Ouviu o quê? Você ouviu lá a oferta da viúva? Aquilo lá não dá nada. Não dá nada não, filho. Ela deu tudo que ela tinha. Você sabe o que é dar tudo? Pastor, o que eu quero falar com isso? Eu quero dizer que aquilo que o homem não ouve, Deus ouve. Aquilo que o homem não enxerga, Deus enxerga. Aquilo que o homem despreza, Deus honra. Aonde foi aquela viuvinha? Pro lugarzinho dela, porque ela era humilde. Mas Jesus chamou todos os discípulos e falou: ela deu tudo o que ela tinha. Tá aí os sacoleiros lá. Com certeza não deram, nem de coração, nem de fidelidade, e nem tudo que eles tinham. Com certeza era o que estava sobrando, e para se aparecer. E Jesus falou, chamou a atenção. Tem barulho que ele escuta, tem atitude que ele vê. Não despreza a viúva, não despreza a pessoa que tu menos pensa. Talvez você se sente o tal fiel da igreja. Tem gente mais fiel do que tu. Tem gente que dá, tem gente que não fala nada, mas o barulhinho está lá no céu. E faz Jesus ficar de pé e chamar a atenção daqueles que não entendem essa parte. Judas, olha, tu não percebeu, mas eu vi, Judas. Eu vi. E eu estou ensinando vocês a começar a enxergar a obra de Deus com os meus olhos, Judas. Não conseguiu. Lá vai um dia. Jesus na casa. Uma mulher quebrando o vaso de alabastro. Os pés de Jesus. Lá vai Judas. Que desperdício. Tem gente que pensa que o que fazemos, que o que você faz para a obra missionária é desperdício. Espírito de Judas. Que desperdício. Jesus olha para ele e diz bem assim: ela está profetizando o meu embalsamento lá na sepultura. E você não está entendendo. Essa mulher, ela quebrou esse frasco que ela estava guardando para quebrar para o noivo dela. Na noite de núpcia, ela entraria na tenda, quebraria esse frasco
de perfume, perfumaria aquela tenda para o noivo dela. Ela abriu mão disso para oferecer para mim. Ela está profetizando o noivo na frente. Pastor, quanta coisa linda nós aprendemos. Vamos lá, temos mais uns minutinhos. Os traidores, já falamos. Desafeiçoados, também o versículo fala dos desafeiçoados. Quem são os desafeiçoados? Sem afeto natural, não tem sequer aquela afeição inata que todo ser humano deveria possuir naturalmente. Afeto, irmão, afeto. Você sabe o que é afeto? Carinho, entendeu? Sensibilidade. Não tenho. Que mais? Implacáveis. Eles são implacáveis. Os que odeiam o próximo, eles são implacáveis. Quem são os implacáveis? Irreconciliáveis, incapazes de perdoar, sedentos por vingança. Espera. Você já ouviu aquela frase? O que é teu está guardado? Aquela outra, a batata está assando. Existe mais. Tem mais, né, irmã Carla? Tem, né? Lá para cima tem bastante. Aqui se faz, aqui se paga. O mundo dá volta. É. Daqui a pouco eu chuto o balde. Os implacáveis são aqueles que se acham invencíveis. E por último, pastor, essa daqui por último. Pô, já tivemos uma aula ruim assim, em conteúdo, né? Porque ter 1h30 falando de murmuradores é ruim, né? Agora, por último, os que odeiam o próximo, fala os caluniadores. Quem são os caluniadores, pastor? Inventam males para prejudicar o próximo. E disso nós já estamos calejados. Entendeu? Inventam tanto que até eles não sabem mais o que é e o que não é. De tanto que eles inventam. Os caluniadores. Sempre vai haver alguém caluniando você. Por quê, pastor? Porque você está dando fruto. Entendeu? Sempre vai haver alguém inventando alguma coisa, tentando te difamar. Por quê, pastor? Porque você está crescendo. E a sombra, ela atrapalha. Quem não cresce, fica debaixo da sombra. Quem não trabalha, não come. Quem não planta, não colhe. Pastor, mas tem gente colhendo. Esse tipo de pessoa que está colhendo hoje é ladrão e salteador. Não plantaram, estão pegando o que foi plantado. Está na Bíblia. E como é que eles fazem para ganhar essas ovelhas? Caluniando. Caluniaram Jesus. Caluniaram os discípulos. Estão reunidos lá, são tudo canibais. Canibal, são tudo canibal. Mas como canibal? Estão pregando lá, eu vi. Eu tenho gravado. O que tu gravou? Gravou que todo aquele que comeu meu corpo e tomar o meu sangue, eles são canibais.
come em carne humana. Tem que mandar prender esse povo, irmão. Aprenda a interpretar a Bíblia primeiro, para depois você querer questionar. Estude a palavra do Senhor. Largue mão da internet. Hoje tem muitas pessoas que lê Bíblia, não lê, mas vão para a internet. Aí lá pegam cada coisa, entendeu? Pega cada coisa. E aí vem questionar o pastor. Tá, mas tá assim. Não, onde é que está escrito? Está escrito? Está escrito, deve saber. Não, quero saber onde é que está escrito. Porque se você não sabe onde é que está escrito, eu já sei de onde tu pegou. Já sei até a fonte. Não sou de hoje. Entendeu? Sabe como se pega um mentiroso? Fazendo a mesma pergunta para ele. Assim que se pega um mentiroso. Ele não vai saber responder. Ele vai ter que inventar uma outra mentira. Um mentiroso, para ele sair da mentira, ele é obrigado a falar a verdade. Se ele não falar a verdade, ele vai ser obrigado a fazer mais uma mentira. E de mentira em mentira. Sabe como é que eles matam um tigre? Eu li um documentário, sem precisar dar tiro, nada. Eles colocam um pedaço de bife bem grande, cheio de gilete. O tigre vai lá e começa a lamber, e o sangue começa a descer. E quanto mais sangue, mais ele lambe. E ele morre por perda de sangue. Sabe como é que se neutraliza um mentiroso? Falando a verdade. Colocando uma espada de 2 gumes na frente dele e dela. Daqui não tem para onde correr. Ou tu se humilha, ou tu se rebela. Os que odeiam o próximo. Próximo culto de ensino. Um sinal da volta de Cristo. Israel. Você já ouviu falar de Israel? O Brasil agora está assim com Israel, né? Coisa boa. Muito bom. Politicamente muito bom. Espiritualmente, para quem não está preparado, uma péssima notícia, porque Jesus está voltando. E a Bíblia diz, a Bíblia fala bem assim: quando houver paz e segurança, aí haverá repentina destruição. Se coloca de pé.